webinar de hoje é o Solutions Connect, tá? Onde a gente vai falar sobre automação, tá? Então, utilizando aí ferramentas, plataformas para aumentar o ganho operacional e também diminuir riscos operacionais, aumentar a efetividade, aumentar o retorno da sua operação, todas as vantagens que uma ferramenta de automação pode proporcionar. Me apresentando, eu sou o Vinícius Carrion, tá? Então eu trabalho aqui junto com o pessoal de comercial na parte técnica, tá? Então eu sou pré-venda. Eu faço o entendimento das necessidades dos nossos clientes, faço as propostas, se precisar também eu faço o POC, tá? Então eu sou do time comercial, mas com conhecimento técnico para suportar nas reuniões e nas propostas. O Michael, que vai entrar daqui a pouco, ele é o nosso diretor comercial, tá? Então aí ao longo aí desse webinar, estarei eu e o Michael falando. Legal. Bom dia, pessoal. Michael, prazer estar falando com vocês. Então vamos começar então o nosso webinar. Então a nossa agenda, a gente vai começar apresentando a Fábrica DS, a Pars e a Red Hat, que são as empresas aí que estão patrocinando esse webinar. E aí a gente vai entrar propriamente no nosso tema de automação, onde a gente vai falar as dores, alguns números importantes e falar também sobre a plataforma de automação da Red Hat, tá bom? Então essa vai ser a agenda deste nosso webinar. Começando com a apresentação da Fábrica DS, tá? Então a Fábrica DS é uma empresa que foi fundada em 2012, tá? Então a gente já tem aí pouco mais do que 10 anos de mercado. A gente é uma consultoria de tecnologia, tá? Onde a gente tem resumidamente 3 pilares de atuação. Nós trabalhamos como parceiro de delivery da Red Hat, onde a gente é o maior parceiro do Brasil, né? E o que é ser um parceiro de delivery? Realmente é aquela empresa que, em parceria com a Red Hat, participa da execução e das entregas dos projetos que a Red Hat comercializa. Nós também temos uma vertente de fábrica de software, tá? Onde a gente tem um time que desenvolve sistemas, e aí sistemas de qualquer natureza, né? Pode ser soluções mobile, pode ser sistemas web. Então a gente tem um time heterogêneo, onde a gente trabalha com diversas linguagens de programação. Trabalhamos também com parte de alocação de recursos. A gente é muito forte na parte de automação, tá? Envolvendo aí todas aquelas sopas de letrinha, como por exemplo RPA, BPM, Ansible, plataforma no code, tá? Então a gente é bem forte nesse segmento. E o último pilar nosso, que é o mais recente, que é um produto que a gente criou, que é o Arquiva, que é uma plataforma no code que também traz ganhos aí imensos no desenvolvimento de soluções, porque como você consegue fazer mais em menos tempo, você acaba também barateando aí o seu desenvolvimento de sistemas. A Pars é uma outra empresa que está patrocinando aqui o nosso evento. Ela tem mais de 40 anos de mercado, atuando como distribuidor de soluções de valor agregado. Tem excelência para tornar os produtos do parceiros qualificados, atualizados e competitivos. Ela é uma empresa que pertence ao Grupo Sonda, tá? Que é a maior companhia da América Latina de distribuição, soluções e serviços de tecnologia. E ela está presente em 12 países, como, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, Panamá e Chile. Tá? Então, é um parceiro aí bem forte que está patrocinando o nosso evento. E a Red Hat, que dispensa comentários, né? Uma Big Tech que hoje pertence aí, à IBM. Então, ela é uma empresa que se consolidou em criar soluções a partir de projetos open source, onde, inclusive, eles patrocinam diversos desses projetos, colocando engenheiros para contribuir com a comunidade. É uma empresa multibilionária e pertence ao índice Standard Poor's 500. Oferece um portfólio abrangente de soluções e serviços, né? A maioria deles, ou quase, ou todos, baseados em soluções open source, e a Red Hat, como uma Big Tech que tem presença global, tá bom? Então, essas são aí as 3 empresas que estão patrocinando o evento de hoje. Falando um pouquinho mais de Red Hat, toda a sua abrangência, e na sequência a gente entra na questão da automação. Hoje a Red Hat tem realmente um portfólio bem completo, que vai desde sistemas operacionais até plataformas de automação com Ansible, como a gente vai comentar no dia de hoje, como uma plataforma para fazer a orquestração de containers, como o Red Hat OpenShift, que é referência aí global no que se trata aí de plataformas Kubernetes,
Temos também o Red Hat Satellite, que é um produto que permite você fazer automações em sistemas, em empresas baseados em Red Hat Linux, né? Então você consegue ter indicadores dos sistemas operacionais, como estão as atualizações, quais foram as falhas, o que foi atualizado, o que não foi atualizado. Então aqui a gente, de fato, tem um portfólio muito abrangente. A Red Hat começou com o sistema operacional Linux e hoje, de fato, tem uma carteira aí gigantesca que envolve, entre outras coisas também, plataformas de gestão de APIs, plataforma de autenticação Red Hat SSO, enfim, é um portfólio realmente muito abrangente. Então, quando a gente fala de Red Hat, a gente fala de todo esse ecossistema que suporta aí as maiores empresas do mundo e também órgãos governamentais. Entrando para a pauta do webinar de hoje, a gente vai falar sobre a plataforma do Red Hat Ansible. E quando a gente fala de plataforma, a gente tem que fazer também uma distinção, né? Existem ferramentas de automação e existem plataformas. Quando a gente fala de uma ferramenta, geralmente uma ferramenta endereça aí uma solução para algum ponto específico, para alguma dor específica. Quando a gente fala de plataforma, a coisa é mais abrangente. Então você pode fazer diversas frentes de automações, você tem um painel centralizado onde você consegue acompanhar e monitorar todas as automações que você desenvolveu. Então, uma plataforma é algo mais completo, tá? Ela é maior do que apenas uma ferramenta. É um conjunto de soluções que vai facilitar aí o seu dia a dia. E quando a gente fala de automação, eu acho que imediatamente a gente associa com aquelas tarefas repetitivas. E muitas vezes são tarefas que não têm necessariamente assim, aquele trabalho intelectual envolvido. Realmente é uma tarefa mecânica, é uma tarefa que agrega pouco valor do ponto de vista intelectual, mas que alguém tem que desenvolver. E quando alguém tem que desenvolver, entra o fator humano, né? E a gente sabe que o ser humano pode errar, o ser humano, às vezes, ele não consegue fazer na mesma velocidade uma tarefa do que o computador. Então, são nestes momentos que a dor fica latente. Ou seja, é quando a empresa identifica, olha, aqui eu tenho um problema, eu tenho uma dor, eu tenho um processo que está demandando o meu time fazer uma tarefa que é repetitiva, uma tarefa que poderia ser automatizada por software, e a gente está fazendo de maneira manual. Então, aqui, a dor foi identificada. Temos um problema de trabalho manual. E aí que entra o estudo que a empresa tem que fazer, né, e buscar soluções, buscar ferramentas ou plataformas para endereçar, para mitigar essa dor. Quando a gente fala do Red Hat Ansible, como eu expliquei para vocês, né, o Ansible é uma plataforma. Então você tem todo um dashboard de acompanhamento das tarefas que você automatiza. Com o Ansible, você pode ganhar em escala, porque você pode criar vários robôs para automatizar diversas tarefas que podem ser executadas paralelamente, e você também pode fazer com que a mesma tarefa seja paralelizada. Então é como se você estivesse colocando aí um time de recursos humanos em larga escala para fazer aquela atividade, só que através de uma ferramenta, tá? E você pode fazer todo o controle dessas tarefas que você foi criando, tá? Então, por isso a questão de ser uma plataforma de gerenciamento de automações. Aqui a gente tem 3 características que são marcas assim registradas do Ansible. Então, assim, a questão da simplicidade, tá? O Ansible, ele permite que você crie automações a partir de um playbook, né, chamado playbook, onde facilmente você batendo o olho, você consegue ler e entender aquela automação. O playbook é um arquivo Ansible e através de instruções baseado em termos assim, linguagem humana, você vai criando a sua automação, tá? Então, e outra coisa, um detalhe também que hoje é relevante comentar. Com essa questão de inteligência artificial, se você precisar, por exemplo, montar um playbook para subir um servidor HTTPD, por exemplo, um servidor web, você vai lá no Grok, que é a inteligência artificial do Elon Musk, ou você vai no ChatGPT e você pede, eu quero um playbook de Ansible para subir tal serviço. Em poucos segundos, a IA vai te retornar uma playbook funcionando corretamente. Você copia e cola e aquela automação vai funcionar. Então, além de ser simples você escrever automações, com a inteligência artificial esse trabalho ficou assim quase que instantâneo. Se você tiver uma dúvida de como fazer, pergunta para a IA que ela vai te dar de mão beijada essa automação. Então, não requer necessidades especiais de construção. Você não precisa ter lá um time ultra mega qualificado para fazer esses playbooks. Você pode ordenar
o sequenciamento dessas atividades. Então, quando você escreve o playbook, você vai colocando lá a ordem que você quer que essas tarefas sejam executadas. E uma outra característica legal do Ansible é que ele é idempotente. O que é ser idempotente? Vamos supor que você pede para executar uma automação que vai subir lá um serviço web, um servidor HTTPD. Se esse servidor já estiver no ar, o Ansible não vai perder tempo em executar. Ele vai identificar que o status do servidor está subido, né, que o servidor está rodando, e ele não vai fazer nada. Tá? Então, você não vai correr o risco de ter servidor caindo e subindo porque você está executando uma automação de um serviço que já está no ar. Então, ele tem essa inteligência. Ele só executa o comando se o status estiver diferente do status previsto. Tá? Então, isso aqui são características legais que o Ansible oferece. Ele também é uma plataforma poderosa. Por quê? Você pode fazer várias coisas com o Ansible. Você pode fazer implantação de aplicações dentro de um servidor web. Você pode fazer a gestão de configuração. Você pode fazer automações dentro de dispositivos, como, por exemplo, um storage, um firewall, um roteador, um sistema operacional. Você pode controlar ciclos de vida de uma aplicação, por exemplo, dentro de um ambiente Kubernetes. Então, você tem uma gama gigantesca de possibilidades de automações que você pode fazer, sempre baseado naquele playbook que eu comentei, que é um texto simples, que não requer grandes conhecimentos e que você consegue fazer coisas extremamente avançadas e das mais diversas frentes. E uma outra coisa importante dessa solução, ela é agentless, ou seja, ela não precisa de um agente estar rodando na máquina host para que uma tarefa seja executada. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma automação em terminais Linux, você não precisa instalar nenhum software em específico. Basta você abrir a porta do SSH. E aí, através dessa porta, o Ansible consegue se comunicar com qualquer host Linux para fazer alguma automação. E se você tiver em máquinas Windows, você basta ter o WinRM rodando, que o Ansible também consegue se conectar àquele host e executar automações dentro do Windows. Tá? Então você consegue. Imagine que você é uma empresa, você é do time de infraestrutura. Pô, você quer fazer uma atualização em massa de algum software no Windows, ou quer executar algum comando no Windows em todas as máquinas da empresa e também nos computadores Linux. Beleza, você cria lá um playbook, você define que a rede toda vai ser o seu alvo da automação, ele faz tudo automaticamente para você. E aí você só vai acompanhando os status da execução de cada host da automação desejada. Tá? Então, realmente é uma ferramenta extremamente poderosa. Tá? Então, isso aqui são, digamos assim, o tripé do porquê vale a pena este tipo de solução de automação. E aqui, para entrar um pouco mais em detalhes, em cada uma das áreas que o Ansible consegue atuar, aqui basicamente a gente está mostrando aí o guarda-chuva de atuação dessa solução. Então a gente consegue fazer automações no nível de infraestrutura, no nível de aplicações, no nível de rede. Rede está também misturado com infraestrutura, né? Mas aqui a gente segmentou para dar exemplos específicos. Na parte de segurança, na parte de containers, né? Kubernetes, né? Que é esse novo paradigma de desenvolvimento, né, onde aplicações são construídas baseadas em microserviços, enfim, toda essa questão arquitetural mais moderna. E também com as nuvens. A gente consegue fazer diversas automações nas principais nuvens e de maneira certificada. Então, estamos falando, por exemplo, de AWS, de Microsoft Azure, Google Cloud, entre outras. Tá? Então, a gente consegue também navegar no mundo cloud. Indo agora para exemplos específicos em cada uma dessas áreas de atuação. Falando sobre infraestrutura. Tá, então, aqui eu estou dando apenas alguns exemplos, tá? Só para vocês terem uma ideia da abrangência e do que é possível fazer. Mas isso aqui, o portfólio, o cardápio é ainda mais amplo, tá? Aqui é só para vocês realmente terem uma ideia. Então, quando a gente fala de infraestrutura, a gente pode, por exemplo, fazer automações em massas para configuração e manutenção de servidores. Tá? Então, eu posso fazer instalação de pacotes, instalação de patches de maneira automatizada. Eu crio um playbook, dou um enter, ele atualiza todas as máquinas. Posso fazer configurações de rede, posso fazer a gestão, a configuração de permissionamentos dentro dos sistemas operacionais, dentro dos dispositivos. Tá? Então, aqui o cardápio é gigantesco. A questão dos devices, que eu também até já comentei,
a gente consegue com o Ansible, por exemplo, pegar conectores certificados e executar operações de automação dentro, por exemplo, de um roteador da Cisco, de um firewall, de um storage da Dell ou de várias outras marcas. Tem um conceito interessante aqui dentro dos produtos da Red Hat, mais especificamente do Ansible, que é o Automation Hub. Dentro do Automation Hub, você consegue pegar conectores que são certificados entre a Red Hat e o fabricante. Então, por exemplo, eu quero fazer aqui uma automação, criar regras, fechar a porta, abrir porta num firewall da Cisco, por exemplo. Vou lá no Automation Hub, pego o modelo do meu firewall ou do meu device, baixa esse conector e a partir daí você está respaldado tanto pela Red Hat como pela Cisco, porque há uma parceria entre essas empresas de prover um mecanismo, uma forma de comunicação com o device totalmente garantida pelas partes. Então você não tem que se preocupar com questão de segurança, com questão de performance. Isso aí é diretamente um problema da Red Hat com o fabricante. Se de repente vocês identificarem algum problema, alguma questão do tipo, vocês abrem um chamado e a Red Hat, junto com o fornecedor, vai corrigir esse probleminha para você. Então, o legal de você ter uma solução do padrão Red Hat também são essas características, né? Que você basicamente foca na sua necessidade. Questão de segurança, conectividade, performance, isso aí é com a Red Hat. Tá? E aqui a gente tem aqui outros exemplos também envolvendo infraestrutura. Eu posso fazer provisionamento de infraestrutura. Tá? Então, eu posso criar scripts para realmente subir ambientes, derrubar ambientes, e aqui também vale para máquinas virtuais. Tá? Você pode fazer todo esse provisionamento de máquinas virtuais utilizando o Ansible. E aqui é claro que a gente também pode expandir as fronteiras. A gente pode fazer com que outras ferramentas se conectem com o Ansible para dar o resultado final de uma automação. Quando a gente começa a ligar vários quebra-cabeças e juntando, a gente vai buscando, né, aquele desejo da hiperautomação. Quando a partir de uma combinação de diversas ferramentas, você vai compondo uma automação do nível mais abrangente nos processos da sua empresa. Tá? Então, eu posso, de repente, criar uma telinha numa plataforma no-code, que a partir do momento que houver uma solicitação para a criação de uma máquina virtual, essa tela vai chamar esse playbook do Ansible, que vai fazer todo esse provisionamento automatizado. Tá? Então, a gente pode também linkando aí tecnologias. O Ansible não precisa trabalhar de maneira isolada. Ele pode estar linkado com outras plataformas, com outras soluções. E a partir de um gatilho, a partir de um evento, essa automação é executada. Tá? Então, isso também é possível fazer e é importante que esteja no radar, porque a combinação de soluções agrega muito valor para a companhia. Com relação também aos sistemas operacionais. Então, a gente consegue executar comandos, instruções em Linux e Windows através dos playbooks. Você quer falar alguma coisa, Michael? E assim, né, a gente está mostrando aqui vários exemplos, né, para que cada pessoa que tem aí dentro do seu ambiente essas necessidades possa se enxergar aqui na apresentação. Mas o conceito, né, a ideia é, eu preciso executar essas atividades do dia a dia, mas eu preciso também me preocupar com segurança. Porque eu não posso executar um provisionamento ou esquecer de fazer uma configuração onde deveria bloquear uma porta e eu não fiz. Então, o conceito é trazer automação para garantir a segurança, porque eu estou fazendo sempre da forma correta, garantir que eu tenho ali uma continuidade dos meus negócios, porque eu tenho uma integração com vários tipos de appliance, de softwares, certificada pelo fabricante. Então, eu tenho uma segurança que, se eu faço uma atualização do meu file, essa automação vai continuar funcionando. Se eu tenho ali uma mudança de ambiente, hoje eu estou na Azure, amanhã eu estou na AWS, eu também tenho uma automação que fala com as duas nuvens. Então, às vezes a gente fica no dia a dia ali tão no apagar incêndio e só executar o dia a dia e não para realmente avaliar como que eu posso fazer isso de uma maneira melhor. Então, aqui a gente está mostrando vários exemplos para que vocês possam enxergar isso no seu dia a dia. O meu é configuração. Eu tenho aqui a cada 3 dias da minha semana é só disponibilizando configurações de ambiente para reforçar isso. Legal. Mas e se você pudesse se preocupar com outras coisas e essa configuração manual
nós trouxéssemos de forma automatizada e com toda essa segurança. Então, o Vinícius está passando, né, para trazer cada um desses exemplos e a gente, pô, isso eu faço, pô, isso eu tenho no meu dia a dia. Porque são muitas possibilidades. É o que ele mostrou ali no início, né, Vinícius? Eu tenho desde Tá. provisionamento, tenho rede, tenho nuvem. Às vezes você não tem tudo isso no seu ambiente, mas você tem, por exemplo, um turnover alto na sua empresa que você tem que ficar criando usuários e desligando usuários com alto risco se você faz isso manualmente. Aqui a gente A gente, consegue automatizar esse processo. a gente até fez um evento, né, Michael, onde a gente deu uma situação de onboard e off-board no RH, né? Ou seja, Sim, contratações e demissões. Porque toda vez que uma empresa contrata e demite alguém, tem vários processos por trás envolvendo a tecnologia que precisam ser executados. Dar permissionamento, tirar permissionamento, fechar a porta, bloquear o e-mail, tirar acesso ao sistema XPTO. Então, você tem uma sequência de listas de ações que você tem que fazer para estar em compliance com os processos. Só que se esse procedimento é manual, pode existir um risco de repente, o pessoal da infra esquecer de tirar algum acesso. E aquele profissional, às vezes, de cabeça quente, foi demitido, descobre que está com acesso, faz alguma besteira. Então, aqui foi um case um exemplo que a gente demonstrou nesse evento, onde a gente colocou o Ansible para fazer a automação de toda essa questão de permissionamento, mudar senha, bloquear contas, tirar acesso, fechar a porta, etc. A gente criou um playbook para fazer isso. Então, qual que é o legal disso? Você garante que a sua empresa, naquele processo, vai estar em compliance. Você vai ter a certeza que você não vai esquecer de tirar nenhum acesso ou dar acesso se é uma questão de contratação. Tá? Então, um exemplo simples, mas que é corriqueiro em todas as empresas. Toda empresa contrata e demite. Então, aqui é um exemplo que, pô, se eu sim, conseguir colocar uma ferramenta, eu vou estar em ordem com os meus processos. com certeza. Além, né, não só essa questão de segurança, mas normalmente o time de TI está sempre sobrecarregado, né? Nós temos sempre mais demanda para TI do que mão de obra, vamos dizer assim, né? Então, se você gasta 20, 30, 40% do tempo da sua equipe executando essas atividades, imagine se a ferramenta fizesse isso e você pudesse economizar esse tempo, esse esforço com um time que eles pudessem se preocupar em um planejamento, em escalar, em como ter uma efetividade melhor dentro da operação, né? Então a gente traz aqui segurança, traz redução de esforço, né? Porque você libera o seu time para ações mais nobres dentro da operação, né? Legal, isso aí. Valeu, Michael. Seguindo aqui, a gente traz alguns números, né, da consequência, vamos chamar assim, de utilização de ferramenta de automação dentro da infraestrutura. Então, 30% de aumento na eficiência do gerenciamento de infraestrutura. Isso aqui foi um estudo contratado pela Red Hat e realizado pelo IDC. Tá? 75% de aumento na velocidade de implantação de novos recursos de armazenamento. 76% de redução no downtime não planejado. 59% de aumento no tempo dedicado à inovação e outras atividades. Esse ponto aqui é legal. Você tirou o seu time daquelas atividades repetitivas que não agregam valor e o pessoal está pensando mais até no nível estratégico, está se capacitando para outras coisas dentro do time, tá? Então isso aqui também é legal para caramba. Falando um pouco do ponto de vista de aplicações, né? Por que a gente consegue fazer com o Ansible? Então, aqui trouxemos também alguns exemplos. Eu consigo fazer gerenciamento de atualizações de patches em aplicações instaladas em sistemas operacionais, por exemplo, indo para a parte de desenvolvimento de software. Eu consigo também fazer uma automação da implantação dos pacotes. Então, o CI e o CD, né? Do DevOps. Então, o desenvolvedor vai lá, comita o código, executa a bateria de teste, você pode pôr lá um playbook do Ansible para pegar o pacote e fazer um deploy, por exemplo, no Red Hat OpenShift ou em algum outro servidor de aplicação. Você pode fazer gestão de dependência. Vamos supor que para você subir uma aplicação no ar, para colocar uma aplicação no ar, você tem aqui, por exemplo, subir um banco de dados numa determinada porta. Você tem que criar uma regra de firewall para liberar uma porta numa internet XPTO. Você tem que subir um serviço para que a sua aplicação também consiga se autenticar. Estou dando aqui exemplos. Então, você cria um playbook e toda vez que esse playbook for iniciado, antes de subir a sua aplicação, ele vai subir todas as outras dependências para que ela suba com sucesso. E esse é um exemplo bem legal, né, Vinícius? Porque na correria do dia a dia,
precisamos implantar a nova versão do software X. Faz a Gmod, faz todo o processo, e aí na hora de implantar, aquela atividade de liberação de firewall que deveria ter sido executada, passou batido no checklist e alguém esqueceu de fazer. Quando a gente tem esse processo automatizado, você não vai passar por esse problema. Você tem a certeza que todas as atividades que precisam ser executadas já estão dentro do seu parâmetro, já estão configuradas e vão ser executadas. E você pode, até o ponto de, se tiver algum problema nessa execução, você fazer um rollback, você voltar, você sinalizar com antecedência que aquela execução não foi realizada, né? Então, a gente sabe que lançamentos criam aquela grande expectativa, né? Vou lançar o produto versão X, ou vou ter uma Black Friday no dia X, vou fazer uma campanha de marketing e eu preciso escalar o meu ambiente. Pô, mas todas as ações ali estão realmente executadas, estão prontas para aquela ação comercial da empresa? Exato. Com o Ansible, você garante que cada uma delas vai ser executada, né? É o tal do compliance, né? Você garante que você não vai nunca esquecer de nada dos procedimentos que você tem que fazer manualmente para garantir que alguma coisa funcione. Legal. Indo para a parte de redes, bom, aqui às vezes até me torno repetitivo, porque a gente algumas coisas já foi comentando ao longo da apresentação, né? Mas do ponto de vista de redes, a questão dos devices, né? Então, firewalls, roteadores, comutadores, enfim, a gente tem uma ampla possibilidades de conectores para as mais diversas marcas que vocês possam imaginar. Tá? Então, as principais, todas suportadas, né, pela Red Hat, certificadas junto ao fabricante. Então, aqui você realmente consegue, através de um comando, fazer uma gama complexa e variada de execuções em dispositivos. A questão de configuração de regra de firewall, e aí, por exemplo, a questão do firewall, ele pode se combinar com outras situações, né? Até a questão do offboard e onboarding, por exemplo, contratação, demissão, enfim, você vai linkando, né, com vários cenários onde uma regra de firewall se faz necessária, por exemplo. A questão de respostas a ameaças. Então, você pode, a partir de um monitoramento, de um log, monitoramento de algum ambiente, você pode criar ações, tarefas automatizadas para, se num dado momento algum item de monitoramento, algum alerta se manifestar, você imediatamente executar alguma ação. Fecha uma porta no firewall, muda uma rota, enfim, você consegue de maneira automatizada. Então você não vai depender de uma intervenção humana, de um ser humano estar lá olhando o alerta, para depois que ele olhar, ele ir lá fazer o procedimento manualmente. Não, você já deixa tudo isso automatizado também. Quando envolve segurança, quanto mais rápido for a sua intervenção, menor vai ser o dano, né, ou as consequências de uma falha de segurança, por exemplo, tá? Então aí também as ferramentas de automação têm uma importância extremamente relevante. E aqui a gente tem um indicador legal: 29% de aumento na eficiência das equipes de gerenciamento da infraestrutura de redes. Claro, quase 30%, porque basicamente o seu time vai ficar cada vez mais focado na estratégia, vai ter mais tempo para estudar novas tecnologias, enquanto as tarefas braçais estão todas delegadas para ferramentas de automação. Falando do pilar segurança, né? Então, a gente pode coletar registros de firewall, sistemas de detecção de intrusão, né, os IDS, e outros sistemas de segurança. Então, a partir da coleta dessas informações, criarem-se disparos de tarefas, e aí pode ser dos mais variados tipos, né? Mas aqui a questão é mostrar o cenário principal. A partir desses monitoramentos, automatiza-se dali para frente o que for necessário. Ajuste automaticamente de nível de registro, criação de regras de firewall, novas políticas de firewall que facilitem a detecção. Então, aqui o portfólio é vasto, né? Então, a partir de monitoramentos e alertas, a gente já deixa previstas as tarefas de automação para darem respostas a um incidente, a uma manifestação de insegurança, alguma tentativa de ataque, enfim, aí através dessas ferramentas, né? Só reforçando, né? Às vezes a gente tem ali até as ferramentas de monitoramento fazendo esses alertas, mas o custo operacional para você aplicar uma ação em cima desse alerta, ele é alto, né? Porque às vezes eu preciso, de uma maneira rápida, bloquear o acesso em 5 sistemas, em mais 10 plataformas, em ambientes distribuídos, e com o Ansible você consegue fazer isso automaticamente, né? Então imagina que
a sua ferramenta de monitoramento analisou um comportamento estranho e, por segurança, você tem que bloquear o acesso daquele IP, tem que bloquear algumas portas, tem que sair fazendo uma série de bloqueios, né? Se você for fazer isso manualmente, você vai ter que acionar o time de firewall, vai ter que chamar o especialista da solução X, o especialista da solução Y, e com Ansible, numa única ação, você já consegue fazer essa integração com todo esse cenário. Então, é algo que você poderia levar algumas horas até bloquear e poderia dar uma brecha para que alguém pudesse entrar na infraestrutura, o Ansible imediatamente poderia executar isso. Então, você diminui demais a chance de invasão, a chance, os riscos envolvidos dentro desses ataques, né? Além do esforço, porque você não precisa envolver várias pessoas para fazer isso. A solução vai trazer isso. Exato. E aí, trazendo números, né? 30% de aumento na eficiência das equipes de segurança, né? E aí, pelas razões óbvias, né? Que o Michael estava explicando, né? Para cada alerta, para cada item de monitoramento, você já deixa endereçado aí uma automação prontinha e não vai depender do seu time operacional. Basicamente, ele vai ficar no nível estratégico, acompanhando a situação do seu ambiente. Indo agora para o pilar de container, né? Isso aqui é o tipo de arquitetura que está, digamos assim, na moda, né? É uma nova forma de você fazer o gerenciamento da sua infraestrutura e também uma nova maneira, um novo paradigma de você criar as suas aplicações. Quando a gente fala de um ambiente Kubernetes, a gente está falando de um ambiente onde você faz gestão de recursos. Então, você faz gestão de memória, gestão de processador, gestão de storage, gestão de rede, gestão de volumes. Então, isso tudo, você tem lá como administrador, você tem um painel onde você faz todas essas configurações no seu ambiente Kubernetes. Com o Ansible, tudo aquilo que você faz a partir do painel administrativo, você também pode fazer a partir de playbooks. Então, por exemplo, você tem lá uma aplicação rodando, você tem lá uma API que tem um pod atendendo aquela API. De repente, começa a aumentar a quantidade de requisição e você tem que criar novos containers, novos pods para atender a demanda daquela determinada API. Você pode fazer uma automação com Ansible. Tá? Então, a partir de monitoramento, quando você identificar que, por exemplo, a quantidade de processamento para aquela API está aumentando, você já cria lá uma automação para o próprio Ansible criar mais um container para aquela determinada API. Ou você está identificando, por exemplo, está faltando espaço no determinado volume. Você pode criar alguma automação ou para, por exemplo, apagar arquivos de log dentro de um volume, mandar para um outro como backup para liberar espaço, ou para provisionar mais espaço dentro daquele volume. Então, assim, tudo que você consegue fazer no painel administrativo de uma solução Kubernetes, e aí estou falando no geral, pode ser Red Hat OpenShift, pode ser o Rancher, pode ser o próprio Kubernetes nativo. Tudo que você faz como administrador, você consegue fazer também com playbooks, tá? Então aqui realmente a gente tem aí possibilidades infinitas de automações. E aí, cabendo apenas ao seu administrador, ficar monitorando se aquilo que ele configurou está funcionando adequadamente ou não. Mas tudo vai ficar automatizado. Então aí a gente está falando de provisionamento de recursos no geral, memória, processador, rede, volume. A questão da integração contínua do DevOps também entra aqui também. Eu quero, a partir de um deploy de um código-fonte, depois de testado, eu quero subir ele no ambiente de desenvolvimento, lá no meu OpenShift. Beleza, você cria um playbook para isso, tá? Então aqui realmente você faz muita coisa. Sim, e um outro ponto importante, que assim, quando a gente fala de containers, mas eu estou usando o Google, né? Então eu tenho aqui um especialista Google que conhece ali especificamente os recursos da nuvem do Google. Pô, mas amanhã eu migrei para Azure. O que eu vou fazer? Eu vou contratar todo um time de especialistas Azure. Mas eu migrei para a AWS, então agora eu vou ter que contratar todo um time de especialistas, vou ter que capacitar. Então, com essa solução, você baixa também a complexidade dessas ações, né? Porque você tem aí essas integrações certificadas e com um nível de complexidade muito baixo para implementar. Então, não é só ganhar eficiência com o tempo, com velocidade, mas é não depender de conhecimentos específicos e dar a liberdade para a empresa optar. No momento que faz mais sentido eu ir para a nuvem, rodar os meus containers na nuvem, eu vou. Mas no momento que faz sentido eu rodar isso dentro do meu on-premise,
Eu vou também, porque a gente tem a possibilidade com o Ansible de fazer essas automações em diversos tipos de ambiente sem aumentar a complexidade do meu time técnico. Então, o mesmo time que vai fazer ali a disponibilização do ambiente no Google é o mesmo que vai fazer a disponibilização no Azure, porque eu tenho um processo automatizado. Tá? Então, você não fica preso em a companhia não pode tomar uma ação porque ele não tem time, não tem tempo de capacitar ou não conseguiu contratar no mercado. Não, aqui a gente consegue dar uma resposta para a operação, para a empresa, para que ela possa continuar tomando as decisões estratégicas, né? Não ficar Exatamente. parado. Exatamente. E aqui uns indicadores legais, né? 48% de melhoria no provisionamento, né, porque ele está automatizado, 38% de melhoria na configuração e 25% de redução no tempo dedicado à manutenção. Indo agora mais especificamente para a nuvem, que o Michael até já deu uma abordada. Nas nuvens, aí a gente tem assim uma possibilidade gigantesca de possibilidades de automação, tá? E quando a gente fala de nuvem, a gente está falando das principais, tá? Então, Google Cloud, AWS, Azure. Então, com essas clouds, vocês estão certificados para executarem todas as operações na nuvem. Então, por exemplo, né, quando a gente fala de nuvem, administrar um ambiente de nuvem é uma coisa extremamente complexa, porque você pode estar falando de máquina virtual, você pode estar falando de backup, de banco de dados, você pode estar falando de snapshots, você pode estar falando de segurança de rede, então, provisionamento de máquinas. Então, todas essas fronteiras, dentro de uma nuvem, você consegue fazer automações com Ansible. Então, por exemplo, eu posso criar uma máquina virtual com playbook em qualquer uma dessas clouds. Eu posso criar uma máquina virtual, posso alterar, posso excluir, eu posso autoescalar, aí, por exemplo, na questão de Kubernetes, né? Eu posso pegar e autoescalar alguma aplicação baseado no monitoramento, no alerta. Eu posso fazer automações de backups também. Eu posso fazer gestão de armazenamento, gestão das minhas regras de firewall, eu posso criar VLANs, alterar, excluir. Então, todas as operações que a gente faz via interface gráfica na cloud para fazer a administração do ambiente, a gente tem os componentes também equivalentes no Ansible para fazer uma automação com playbook. Tá? Então, aqui a gente pode automatizar praticamente toda a sua cloud. Então, olha que ganho extraordinário. E qual que é a consequência disso? Você vai ter um ambiente muito mais seguro, porque, obviamente, tudo vai estar sendo monitorado e qualquer mínima suspeita já vai ter uma ação automatizada. Você vai ter um ambiente saudável, você vai ter um ambiente sempre monitorado. Pô, tá faltando memória em tal ambiente, tal máquina virtual, num Kubernetes, num container. Pô, já vai ter uma regra que vai ser ativada para aumentar o provisionamento. Ah, aquela máquina está ociosa. Pô, derruba aquela máquina. Tá? Então, você faz uma gestão super ativa, o que vai gerar também economia na sua conta na hora de pagar no final do mês a cloud, porque você vai também poder utilizar com muito mais racionalidade os seus recursos contratados. Tá? Então, aqui realmente dá para navegar de braçada nesse universo de nuvem. E aqui, né, um indicador 38% de melhoria na gestão de configuração. Tá? Então, é realmente isso. Tá? É a ferramenta sendo o seu aliado no dia a dia. Aqui a gente traz alguns exemplos, tá, de fornecedores que produzem equipamentos onde é possível fazer automação com Ansible. Aqui são alguns exemplos. Então, aqui são exemplos de marcas onde a Red Hat, em parceria com esses fabricantes, criaram conectores certificados com essas empresas, tá? Então, quando você quer fazer uma automação, por exemplo, na AWS, que nem eu acabei de comentar, ó, aqui está no hall de conectores certificados. Ah, eu quero fazer automação no SAP. Pô, também está aqui no hall. Então, aqui você tem um conjunto gigantesco, realmente, de empresas parceiras da Red Hat nesse sentido, tá? De automação com soluções Ansible, tá? Então, aqui já entra toda a bagagem Red Hat para dar uma solução aí de qualidade para os seus clientes. Quando a gente fala de plataforma, eu até já comentei um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala de plataforma e não de ferramentas, a gente tem um conjunto amplo de automações. Então, no caso, a gente tem um Ansible Analytics, onde te permite monitorar todas as automações que você criou. Então, você consegue saber o tempo médio de execução de cada automação. Se tem lá uma automação que
que roda em várias máquinas, você consegue saber, por exemplo, qual máquina daquele pool de recursos deu um problema e qual o problema que deu. Então você tem toda essa parte de monitoramento. E o Automation Hub, é a partir do Automation Hub que você pode instalar, utilizar esses conectores todos certificados entre a Red Hat e os fabricantes. Então, por exemplo, eu quero me integrar aqui com o firewall da Cisco. Beleza, você vai no Automation Hub, você coloca qual que é o modelo do Cisco que você quer fazer automação, e aí você instala esse conector certificado. Tá? Então, é com o Automation Hub que você consegue assim fazer integrações sem nenhuma dor de cabeça. O seu único foco vai ser realmente o playbook. Tá? Então, aqui a questão das nuvens, né, que são aí certificadas, AWS, Azure, Google Cloud, Digital Ocean e VMware. Aqui a gente traz alguns casos de uso, tá? Casos de uso aí de grandes empresas. Então, aqui tem um exemplo aqui com a Microsoft, tá? A Microsoft, com o Red Hat Ansible, automatizou mais de 36 mil processos internos, tá? Então, esse aqui é um case bem legal de uma Big Tech consumindo esse serviço. Temos também o caso de uso da Elo. A Elo reduziu o time to market de serviços ao acelerar a implantação de servidores de 45 dias para 1 ou 2 dias. Então, olha o ganho extraordinário de provisionamento de servidores que teve a Elo utilizando a solução do Ansible. Bom, e aqui, né, resumindo tudo isso que eu falei, quando você fala de soluções Red Hat, você tem, digamos assim, você está respaldado por essa marca. Então, você vai ter a certeza de que você vai estar utilizando um produto que vai ser sempre atualizado do ponto de vista de performance e de segurança, de uma empresa que tem parceria com os principais desenvolvedores de hardware e de software para criar componentes certificados, suporte e flexibilidade ao longo do ciclo de vida do produto, tá? Então, se você tiver algum problema, você tem múltiplos canais de atendimento da Red Hat que vai te atender e vai endereçar uma solução para você. Então, você está respaldado quanto a isso. E na parte de segurança, a Red Hat se notabilizou ao longo da sua história por ser a empresa que mais rapidamente lançam pacotes de segurança quando alguma falha em um produto da comunidade é identificado. Os produtos Red Hat são baseados em projetos open source e tão logo surge algum problema, eles são os primeiros a corrigir. Tá? Então, isso também é um fator de tranquilidade para quem contrata esses produtos. Trazendo alguns números de retorno. 668% de ROI em 3 anos, né? Então, se você investir numa solução como a plataforma Ansible, você vai ter em 3 anos 68% de ROI. E o payback, né? O quanto você investiu no custo da plataforma, retorna muito rapidamente, menos de 1 ano, tá? Então, em 10 meses, em média, você já tem o retorno do valor investido na plataforma. Então, são números aí, né, animadores. Aqui a gente traz os principais cases, né, com Red Hat Ansible, tá? Então aqui são aí várias empresas gigantes mundo afora. Aqui, como iniciar, também se quiser entrar, Michael. Então aqui a gente apresentou para vocês as dores, né? Pontos onde ferramentas de automação podem ajudar no dia a dia, só que como começar, né? Como que a gente vai dar o passo seguinte, né? Primeiro você tem que diagnosticar, primeiro você tem que ver quais são as prioridades, para depois começar a executar. Então, nessa jornada toda, se vocês quiserem, vocês podem também contar com a Fábrica DS, tá? Então, a gente tem aí um serviço onde a gente pode fazer o assessment para vocês, onde a gente entra no seu ambiente, faz todo um levantamento das oportunidades de melhorias, aqueles pontos onde a ferramenta Ansible pode ajudar vocês. A gente faz esse diagnóstico, depois, em parceria com o cliente, a gente prioriza o que é mais importante do ponto de vista do negócio dele e também do caixa, né, do dinheiro disponível, para, na sequência, fazer o projeto de execução dessas automações. Tá? Então, vocês podem também contar com a gente nessa jornada de automação. Sim, e às vezes a gente fica ali na correria do dia a dia e acaba não priorizando e realmente não tem tempo para olhar para isso, né? Então, a Fábrica DS, como especialista, consegue apoiar nesse primeiro passo para fazer uma avaliação, né? O que eu posso automatizar dentro do ambiente? A gente faz uma lista de possibilidades e de ganhos que vocês podem trazer em cada uma dessas automações. E depois parte para uma priorização.
né? Eu tenho 100 possibilidades de automação, mas qual vai trazer um resultado para a minha operação mais eficiente? Então, a gente faz essa priorização e aí depois nós entramos para fazer essa execução. Lembrando que a Fábrica DS pode te apoiar do início ao fim do projeto, desde desenhar a solução, executar a solução e capacitar o time. Que a gente sabe que a jornada de automação, ela começa, mas ela sempre vai estar ali olhando novas possibilidades de automação. O que mais eu posso automatizar dentro do meu ambiente? Então, são esses 3 passos que a gente tem aqui como um guia para início dessa jornada e que, na verdade, ele se torna sempre um ciclo ali, né? Eu automatizei, vamos repriorizar agora. Qual que é a próxima automação? Automatizei, qual outra prioridade nesse momento para a companhia? E a gente vai implementando isso de uma forma escalonada para trazer esses ganhos. Gancho, a semana que vem a gente tem um outro webinar, tá? Que é um webinar intitulado Jornada da Modernização, tá? Então, esse webinar foi quebrado em 3 etapas. E na semana que vem a gente vai falar da terceira etapa, que também envolve automação. Tá? Então, a gente convida todos vocês também a participar desse webinar da semana que vem. O nosso time vai mandar as informações necessárias, tá bom? Então, fica o convite. Legal. Aí o Paulo aqui está fazendo uma pergunta, né? Vamos ver. Essa automação é algo que preciso parametrizar na ferramenta ou ela tem alguma integração com a IA para tornar as ações a partir de uma necessidade? Então, Paulo, como o Vinícius comentou lá no início, né? Sim, precisa dos parâmetros para que ela possa fazer essa automação. Porém, a criação desses parâmetros podem ser feitas através de uma inteligência artificial, tá? Dentro da própria solução do Ansible hoje, né, a Red Hat já agregou uma inteligência artificial para que a gente possa criar essas automações, tá? Então, imagina que aí dentro da Go vocês precisam fazer ali alguma ação dentro do sistema de passagens. Mas esse sistema precisa consumir uma API e precisa conectar com um AD. E eu não sei como fazer isso. Você vai usar a inteligência artificial que está dentro da plataforma para desenvolver esses parâmetros. Tá? Então, Exato. a gente vai conseguir Red Hat... desenvolver isso de uma maneira muito mais rápida, mas a gente não está falando que vai ter uma inteligência monitorando essas ações. Não, a gente vai... dessa consultoria, né, desse apoio, entender essa prioridade, o que é melhor ser automatizado, em quais momentos, e aí sim partir para dentro da plataforma para criar essas automações, tá? Não sei se ficou claro aí, Paulo, se não pode questionar. Tá, legal. E aí, Paulo, a gente sabe que iniciar é sempre o primeiro passo é o mais difícil, né? Então, conte com a Fábrica DS para a gente dar esse primeiro passo e fazer essa avaliação e trazer uma ideia de como seria essa jornada de automação. Porque às vezes a gente fica, de novo, reforço porque a maioria das empresas fica nesse cenário, né? Eu sei que eu preciso automatizar, eu sei que eu tenho que melhorar, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Então, a Fábrica DS apoia nessa jornada em fazer essa avaliação. Mas é o RH, mas é o comercial, mas é a infraestrutura? Não importa. A gente consegue fazer essa avaliação e trazer esse caminho de uma forma planejada e de uma forma facilitada, né? Porque vai contar com uma empresa especialista para fazer isso de uma maneira mais rápida. Bom, pessoal, então, acho que é isso. Muito obrigado aí pela presença de todos, né? Então, finalizamos aqui o Solutions Connect e fiquem atentos aí, nós vamos fazer os contatos, vamos mandar o material e estamos à disposição. Um bom dia aí para todos, pessoal. Bom dia, pessoal.